do Mal, um dorama de pessoas boas. Hoje eu trago a parte 2 da minha resenha de Além do Mal. Esse dorama que ganhou todos os prêmios do Baeksang Awards desse ano. E talvez tenha ganhado prêmios de categorias que nem existiam, categorias que foram criadas só pra ele. Esse dorama teve, dia desses aí, vídeo de primeiras impressões aqui no canal. Ou seja, esse vídeo aqui no qual você se encontra agora, por se tratar de uma parte 2, é 100% spoiler. Então, se não é isso que você tá procurando, se você só quer conhecer o dorama, mas sem spoiler nenhum, clica aqui no card e vá assistir o vídeo de primeiras impressões. Também te recomendo fazer isso se você quer receber spoilers do dorama, mas não sabe nada de nada da história. Senão você vai ficar perdido. Vai lá, assiste primeiras impressões e depois você volta aqui, ok? Já voltou já? Beleza, então bora começar. Só pra gente dar uma ambientada antes de começar, Além do Mal é um dorama agora do começo de 2021 da JTBC. São 16 episódios de 70 minutos, classificação 15 anos, e estrelando os atores Shin Ha-kyun, de Soul Mechanic dorama com a Jung So-min, que também você encontra com o nome de Fixio, e Yoo Jin-gu, de Hotel de Luna. Aqui no canal tem resenha de Hotel de Luna, eu tô deixando o link dessa resenha aqui em cima no card. Você consegue assistir Além do Mal no Viki e na Netflix, nos dois lugares, com legendas em português. Infelizmente, até o momento a gente não tem aí previsão de dublagem para Além do Mal na Netflix, mas não custa a gente sonhar, né, Brasil? Além do Mal é um dorama escrito para que a gente desconfie de tudo e de todos o tempo todo. Inclusive dos dois personagens principais, Lee Dong-sik e Han Joo-won. Talvez por ele ter sofrido muito na vida e ter visto as pessoas tirando tudo dele sem que ele pudesse fazer nada para se defender, Dong-sik desenvolveu uma personalidade bastante autossuficiente, debochada, que facilmente entra num modo de praticamente desprezo quando ele percebe que tem alguém subjugando. É uma personagem que desde o primeiro minuto me despertou duas coisas. Eu desconfiei do Dong-sik. Sério, porque ele não se ajuda. Eu tinha certeza que em algum momento ele ia aprontar alguma coisa que ia me decepcionar e até me gerar muita raiva. Quer dizer, eu tinha certeza disso até eu passar a ter certeza que, seja lá o que fosse que eu tava tendo certeza que não ia acontecer. Aí pronto, aí eu fiquei em paz. Em paz, mas desconfiando, mas em paz. E 2, eu criei um interesse muito grande pelo Dong-sik. E queria muito entendê-lo, porque deboche é um negócio que irrita muita gente, mas particularmente é algo que eu admiro. Normalmente eu não chego a ser debochada porque eu quase não consigo ser debochada. Não é zoeira, eu consigo ser irônica. Bem irônica, quando eu tô brava com algo ou com alguém. Mas é perceptível que eu tô sendo irônica. Já a habilidade do deboche mesmo, de confundir a pessoa que você tá contra-atacando, isso é muito difícil. Isso precisa de um controle emocional muito grande que eu não tenho. Já o Joo-won é um cara certinho demais, calado demais, isolado demais. E num filme, numa série, num dorama de investigação, nunca é bom você ser o caladão do grupo, né? Além disso, a história do Joo-won já começa meio errada pro lado dele, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá investigando esse serial killer, esses vários assassinatos que vêm ocorrendo nos últimos 20 anos por vários lugares da Coreia do Sul, ele tá envolvido com a morte de uma mulher que ele usou de isca para pegar o assassino. Ele usou de chantagem, colocou a vida dessa mulher em risco, não pegou nada e a mulher ainda morreu. E todos os primeiros diálogos dele com o pai que aparecem no dorama são todos no assunto de acobertar o que aconteceu. O pai dele fala muito de não deixar com que isso manche a carreira do filho, manche a carreira do pai. Demora um pouco pra gente perceber que o Joo-won em si
não se sentia indiferente quanto ao erro que ele cometeu. Ele sabia que aquilo tinha sido um erro gravíssimo e ele sabia que ele tinha que pagar pelo erro dele. Então, inclusive dele, que parece ser até então a personagem de quem a gente menos desconfia, inclusive dele a gente desconfia. Se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa a sua curtida, porque isso ajuda muito o canal. É a sua curtida que leva esse vídeo para outras pessoas que ainda não conhecem o coreanismo. Compartilhe esse vídeo com um amigo e se inscreva no canal. Falta bem pouco pra gente bater a nossa meta de 120 mil inscritos. E para comemorar os 120 mil dorameiros unidos aqui no coreanismo, a gente vai ter uma live da madrugada pra gente fazer o que der na telha. Então se inscreve aí pra me ajudar a continuar fazendo esse canal e cada vez mais longe. O nome original do dorama Além do Mal é Monstro. E eu acredito que seja porque todas as personagens ali, em algum momento da história, foram monstruosas. O ser humano é assim. Por melhores que sejamos, existem momentos, existem motivos que podem fazer com que qualquer um de nós se transforme em um monstro e cometa atos abomináveis. Mas ao invés do dorama colocar isso de uma forma conformista, tipo, todo mundo é ruim mesmo, todo mundo pode ficar podre, então bora ser podre. Não, o dorama mostra personagens que, por mais que tenham atitudes monstruosas aqui e ali, estão sempre conscientes de seus erros, estão sempre alertas. E sim, estou falando das duas personagens principais. Mas é lógico, se o dorama mostra a monstruosidade dessas duas personagens, ele também mostra a monstruosidade de outras personagens que, essas sim, são monstros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na hora que você precisar de uma monstruosidade, elas estão ali para cumprir. Pessoas que, como monstros, sobrevivem de matar as suas presas, de se alimentar delas. Não literalmente, né? A gente não tá falando de nenhum Hannibal Lecter aqui nesse dorama. Mas simbolicamente eles se alimentam de suas presas, de suas vítimas, tirando proveito delas. Seja o Kang Ji-wook, que era o serial killer e tirava proveito das suas vítimas, se alimentava delas, porque podia em cima delas colocar seu ódio pra fora, o ódio das mulheres que faziam com que ele lembrasse de sua ex. Seja aí Janshin, que sempre foi um homem violento e que hoje queria viver com aquela imagem de CEO, só que para manter a imagem de CEO, ele continuava sendo violento e praticando inúmeros crimes. Seja do Haewon, que é uma mulher extremamente manipuladora e que não tem pudor nenhum de jogar a vida de outra pessoa na lama se for para tirar o dela e o do filho dela da reta. E seja Han Ki-hwan, que também não tinha pudor nenhum de mandar matar ou de ocultar cadáveres para benefício próprio, para poder chegar no cargo que ele tanto queria de comissário de polícia. Desses quatro, para mim, o maior monstro com certeza foi a vereadora do Haewon. Sim, a mãe de Park Jun-jae. Enquanto os outros três vilões dessa história eram um psicopata, um homem que tinha transtornos mentais. O que não ameniza nada do que ele fez, não justifica, mas é como tentar entender uma lógica que não tem lógica nenhuma. Algo parecido até é dito no dorama, que um serial killer não merece ser entendido. Não vou entrar aqui se merece ou se não merece, eu só acho que não tem como. A química do cérebro de um serial killer simplesmente não funciona igual à química do cérebro das outras pessoas que são capazes de conviver em sociedade. Os outros dois eram pessoas que queriam esconder os seus crimes, que queriam viver como se eles não fizessem mal pra ninguém. Obviamente que nenhum dos dois ali era santo, os dois eram grandes criminosos e faziam muito mal para as pessoas. Entretanto, eles tentavam passar a impressão de que não. Já a vereadora do Haewon conseguia ser pior. Porque claro que ela também nunca queria ser pega, mas ela ativamente e constantemente continuava agredindo o Dong-sik, continuava perseguindo o Dong-sik, ofendendo, humilhando, ameaçando. Ela criava o tempo todo um circo, como se o Dong-sik realmente fosse o vilão da história. E não só isso, como se ela fosse uma vítima. Ao invés dela se ausentar como os outros dois, ela ativamente se colocava e colocava seu filho como vítimas do Dong-sik. Acho que foi a personagem que mais me irritou e eu achei
muito baixa a pena de 9 anos que ela pega no fim do dorama. Sendo que, além disso tudo que eu já falei sobre ela, dela ser esse monstro irritante e vitimista, foi ela que também permitiu que os assassinatos que o Kang Ji-mook cometia fossem cometidos de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Afinal, ele tinha onde descartar todos aqueles corpos nas terras que ela administrava. E ela sabia o tempo todo que aquilo estava acontecendo. Pra quem é dorameiro e fã de K-pop, o Coreanismo tem uma loja com produtos dedicados especialmente pra vocês. Coreanismo.com.br. Lá você encontra a minha coleção de pulseiras inspiradas em doramas. Fiz uma coleção de pulseiras inspiradas nos doramas mais maravilhosos que eu já resenhei aqui no canal. Tem Goblin, Vincenzo, Hospital Playlist, A Lenda do Mar Azul, Romances, a Bonus Book e muitos outros. No total, já são 27 doramas resenhados em pulseira. Além disso, a gente tem mantês de Tudo Bem Não Ser Normal, feitos à mão, maquiagens da Lacre 21 com a BT 21, sim, com o BTS, chaveiros, máscaras de K-Beauty e muito mais. Corre lá para conhecer e com o cupom MANU10 você ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Coreanismo.com.br. Caso alguém tenha ficado um pouco confuso com a história, se bem que eu acho que para um roteiro tão cheio de reviravoltas, ele se amarra perfeitamente e se torna bastante didático perto do fim. Mas se você ficou confuso, vou explicar a história em forma cronológica para ficar mais fácil de entender. Havia 20 anos atrás um serial killer na cidade onde Dong-sik morava. Esse serial killer matava suas vítimas e cortava os 10 dedos das mãos delas para entregar para as famílias. Assim, todos saberiam que foi aquele serial killer em específico que matou aquela vítima. A irmã de Dong-sik foi morta por esse serial killer. Acredita-se que ela foi morta porque o corpo nunca foi encontrado, mas os 10 dedos da mão foram entregues. Dong-sik foi preso na época como se fosse o assassino de sua irmã, porque próximo a um corpo de uma das vítimas encontraram uma palheta de guitarra e a palheta pertencia a Dong-sik. Como Dong-sik nunca confessou o crime e o corpo nunca apareceu, soltaram Dong-sik. Ou melhor, o que soltou mesmo o Dong-sik, além de ele não confessar e o corpo nunca aparecer, foi o álibi que o amigo dele, Park Jong-jae, criou para ele, dizendo que os dois estavam juntos no momento que a irmã do Dong-sik desapareceu até a hora que seus dedos foram encontrados. Só que esse álibi era mentira, os dois não estavam juntos. 20 anos se passam. Ju-won vem para a cidade de Dong-sik para investigá-lo, pois novos casos, como os casos de 20 anos atrás, começaram a acontecer há algum tempo em vários lugares da Coreia do Sul. E Ju-won acredita que foi o mesmo serial killer daquela época, ou seja, Dong-sik. E Dong-sik atualmente também é policial, assim como Ju-won. Então, quando Ju-won chega na cidade, ele é colocado para ser parceiro de Dong-sik e juntos os dois têm que patrulhar a cidade. O que descobrimos sobre Ju-won é que anteriormente, durante o início dessa investigação, ele utilizou de uma mulher que era imigrante ilegal, fez chantagem com ela e usou ela como isca para pegar o serial killer, que ele acreditava ser Dong-sik. Essa mulher acabou morta por culpa de Ju-won e agora ele se culpa muito pelo seu erro e quer fazer tudo o que puder para pegar o assassino. Mas um assassinato acontece feito pelo serial killer dos 10 dedos e dessa vez o assassinato é cometido muito próximo a Dong-sik. Kang Min-jong, que ele considerava como filha, foi morta pelo serial killer. E Dong-sik descobre isso da pior forma possível. Ele encontra os 10 dedos dela dentro da casa, do porão de Kang Min-jong. E seu pai, Kang Ji-mook, antigo amigo de Dong-sik,
mente para Dong-sik sobre o paradeiro da garota. Sendo assim, a gente descobre que Kang Ji-mook é o verdadeiro assassino. Dong-sik não liga para a polícia assim que ele encontra os dedos de Kang Min-jong, porque ele entende que agora que ele sabe quem é o serial killer, ele vai conseguir descobrir o paradeiro da irmã dele. E mais pra frente na história, a gente descobre que isso de não ligar para a polícia assim que ele encontrou os dedos é um grande problema, porque Kang Min-jong ainda estava viva quando Dong-sik encontrou os seus dedos. Se ele tivesse ligado para a polícia naquele instante, talvez eles tinham conseguido resgatá-la com vida, uma vez que o pai dela a enterrou viva. Por isso que não tem litros de sangue no chão do porão. Por isso que ele conseguiu se livrar rápido do corpo, porque o corpo dela ainda estava vivo. E o sangue que cai do dedo de uma pessoa que ainda está viva quando você corta o dedo fora é equivalente a você cortar a mão. É muito sangue? Claro, mas não é um sangue impossível de você limpar em meia hora, uma hora. Enfim, eles prendem Kang Ji-mook e ele confessa que foi ele que matou a filha, mas ele diz que não foi ele que matou a irmã de Dong-sik. E mais, ele diz para Dong-sik que a devolveu para ele. Dong-sik passa a procurá-la em todos os lugares onde Kang Ji-mook poderia tê-la devolvido. E finalmente ele a encontra. A ossada da irmã estava preso dentro de uma parede no porão da casa do Dong-sik. Só que então começa uma segunda trama no dorama, que vai ser complementar à trama principal do serial killer. Analisando os ossos da irmã do Dong-sik, que agora foram encontrados, eles percebem que ela não morreu como as outras vítimas. Ela tinha os ossos da perna completamente quebrados, como se ela tivesse caído de um prédio de uma grande altura, ou como se ela fosse atropelada. Park Jung-jae, o amigo de Dong-sik que criou aquele álibi mentiroso, sempre teve uma história um tanto estranha. Ele oscila mentalmente o tempo todo. Horas está bem, horas está quase que fora de si. Ele sempre diz que se lembra de atropelar um cervo no meio da estrada. E todo mundo pensa que lá atrás, quando ele ainda era adolescente, ele passou 4 anos estudando nos Estados Unidos. Mas não, essa tal viagem para os Estados Unidos aconteceu logo depois do sumiço da irmã de Dong-sik. E na verdade, ele não foi para os Estados Unidos, ele passou 4 anos internado em uma clínica psiquiátrica. Uma vez que descobrem que Lee Yu-yong, que é a irmã de Dong-sik, morreu atropelada, Dong-sik consegue juntar as duas histórias. Vai pra cima de Jung-jae, encurrala ele na parede e finalmente Jung-jae consegue se lembrar. E sim, foi ele que atropelou a irmã de Dong-sik. E sua mãe, a vereadora do Haewon, encobriu o crime escondendo o corpo junto com seu amigo Lee Chang-jin. Entretanto, ainda assim a história não está fechada. Jung-jae se lembrou de que a atropelou porque não a enxergou quando ela estava deitada no meio da estrada. Mas segundo a perícia, a forma que os ossos dela se quebraram não é de uma pessoa que foi atropelada deitada, e sim uma pessoa que foi atropelada enquanto estava em pé e parada. Ela estava em pé e parada no meio da estrada quando alguém a atropelou. Ou seja, quando Jung-jae a atropelou, Yu-yong já havia sido assassinada. E quem a atropelou foi Han Ki-hwan, o pai de Han Ji-won, que não queria que a sua carreira fosse manchada por um pequeno erro. Assim como ele diz. Sério, esse homem é muito nojento. Assim, ele pediu ajuda para seu amigo, Lee Chang-jin. Sim, Lee Chang-jin ajudou Han Ki-hwan a se livrar do corpo de Yu-yong, tirando ele da estrada e colocando ele em outro ponto da estrada. E mais tarde, Lee Chang-jin foi chamado mais uma vez. Por quê? Porque o filho da Do Haewon atropelou Yu-yong no meio da estrada onde Lee Chang-jin tinha colocado seu corpo. Tá entendendo por que o nome desse dorama, além do mal, o nome original é Monstro, né? Kang Ji-mook, que estava por perto, chantageou a vereadora do Haewon e a partir daí ele começou a ter onde colocar
todos os corpos das pessoas que ele assassinava. Ele começou a enterrar todos nas terras que ela administrava. E se você não tiver entendido por que ele morre, bom, ele morre porque ele foi pego. Agora todo mundo sabe que era ele o serial killer. Então, para os outros 3 vilões, era questão de tempo ele abrir a boca e acusar todo mundo. Ele foi morto como uma queima de arquivo. Mas eu comecei esse vídeo falando que isso aqui é um dorama de pessoas boas, né? Então como é que é isso? Eu tava de novo sendo irônica? Não, eu tava falando sério. Porque tirando aí os 4 vilões e uma meia dúzia de capangas, as personagens principais e secundárias desse dorama são pessoas boas. As pessoas da cidade que têm seus problemas umas com as outras, mas que se unem contra um inimigo em comum. A família de Dong-sik que aguentou o quanto pôde e que mesmo completamente desestruturada, no final, de certa forma, se encontrou. E claro, Dong-sik e Ju-won, que por mais que eles tenham cometido diversos erros durante essa história, eles nunca negaram seus crimes, seus momentos monstruosos. E não só se permitiram melhorar, mas eles também sabiam que eles precisavam pagar pelo que tinham cometido. E pagaram, sem dar jeitinho pra nada, eles simplesmente pagaram. E claro, né, não fizeram mais que obrigação. Ser honesto não deveria ser visto como uma grande qualidade, e sim como não fazer mais do que sua obrigação. Mas eu acredito também que quando você cumpre essa sua obrigação básica e junta isso com tudo de bom e de justo que você faz pelas outras pessoas, isso te torna uma pessoa boa. Então, por Dong-sik e Ju-won, você termina essa história com a sensação de que esse é um dorama de pessoas boas. Espero que você tenha gostado da resenha de hoje e se você ainda não assistiu Além do Mal, vá assistir. Yoo Jin-gu está ótimo no papel do personagem Han Ju-won, mas o meu destaque vai com certeza para o Shin Ha-kyun, porque ele está um verdadeiro gênio representando todas as camadas de Dong-sik. E também tem vários outros atores legais nessa obra, como o ator Chon Ho-jin no papel do delegado Nam San-bae e Ki Hae-yeon no papel da odiosa vereadora do Hae-won. Com certeza você vai adorar Além do Mal. Aí uma última dica, assista os episódios sempre quando você estiver bem acordado, de preferência no meio do dia. E não é porque ele dá medo, porque ele dá susto, porque não tem nada disso. Mas é porque ele é um dorama muito escuro e silencioso, diferente de outras obras de suspense e mistério que são cheias de trilha sonora, de efeitos sonoros, de ruídos, de barulhos. O som em Além do Mal é mínimo. Então se você for assistir o negócio cansado, no escuro, de noite, algumas cenas podem fazer sim você dormir, e não é porque o dorama é ruim, é porque você também não tá colaborando, né? Assiste o negócio acordado que vai ser sucesso. Se você já assistiu o dorama, deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo pra gente o que você achou de Além do Mal. Deixe também a sua curtida e se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo doramístico para essa internet de meu Deus. Lá no Instagram eu sempre faço stories sobre o que eu tô assistindo, trago umas matérias sobre o mundo dos doramas, faço uns reels divertidos sobre o assunto, então não deixa de me seguir lá, @coreanismo. E agora, aqui do lado, eu vou deixar uma playlist com tudo que tá resenhado na Netflix. Sim, porque Além do Mal você pode assistir tanto no Viki quanto na Netflix. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu, qual desses doramas que você ainda não conhece, e eu te vejo nos próximos vídeos. Nadia,